Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos iniciando mais uma apresentação do programa Voz das Assembleias de Deus e como sempre tem sido em nossas tardes de sábado, é um prazer ter você entre nós, é um prazer ser merecedor, ser considerado digno de poder entrar em sua casa, de poder conviver com você, com a sua família, ao longo desse momento em que nós estaremos aqui falando da Palavra de Deus. Te agradecemos muito pela sua confiança, pela receptividade, por você estar conosco. E o nosso desejo sincero é que nós possamos te abençoar, falar o teu coração com a Palavra de Deus para a sua vida. De pouco vai valer nós apenas passarmos aqui esta hora, se não tiver um propósito divino para nós. E eu tenho absoluta certeza que nesta tarde Deus tem uma palavra muito, muito, muito especial para a nossa vida, e é por isso que eu sei que você vai ficar grudadinho aí do lado de lá, e eu aqui, nós juntos, ouvindo e recebendo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós estamos iniciando a nossa programação nesse sábado, e esse sábado é o dia que o Senhor fez, e nós devemos nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. A alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus fala de alegria, fala de comunhão. A palavra de Deus fala de vida e fala de paz na presença de nosso Senhor. E quando nós nos consideramos como portadores desta mensagem, portadores dessa paz, não há desejo maior em nosso coração além de que outros corações sejam também alcançados por esta mesma esperança, por essa mesma mensagem, por essa mesma certeza de que Cristo está vivo em nós e a sua presença em nós é a esperança da nossa glória. Cristo está vivo, vivendo em nós, e o seu Espírito comunica a sua vida, a sua vontade, o seu projeto, o seu desejo para a humanidade que um dia, em seu poder eterno, Ele criou e estabeleceu nesta terra para dominá-la, para governá-la, mas também para ser, e sobretudo para ser objeto de louvor e adoração para o seu nome. Querido, hoje nós estamos iniciando mais uma jornada, e eu queria que você iniciasse essa jornada comigo numa perspectiva de um relacionamento sério com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus, um relacionamento não baseado em nossas vãs filosofias, um relacionamento não baseado em nossos desejos pessoais, em nossa própria forma de ver o mundo, não, mas um relacionamento com Deus baseado em sua vontade, baseado nos princípios que estabelecidos estão em sua palavra, um relacionamento com Deus baseado na gratidão, no amor, no respeito, no temor. É sobre isso que nós iremos falar ao longo da nossa programação, e nós estamos iniciando essa programação já trazendo para você qual vai ser o nosso conteúdo. Vamos falar de uma relação profunda com Deus, mas não uma relação segundo a nossa própria maneira de ver, não segundo o nosso próprio desejo. Uma relação com Deus baseada no que Ele pretende para nós, e não exatamente naquilo que nós pretendemos alcançar em razão desse relacionamento. Uma relação em que nós nos diminuamos para que Ele cresça em nós. Uma relação em que nós olhamos com sinceridade para o caráter de Deus exposto em sua palavra, e que nós possamos então trabalhar como imitadores de Deus, como filhos amados. Muito diferente da religiosidade comum ao ser humano, muito diferente da religiosidade comum ao brasileiro. Nada dessa cristandade sem vida, não. Nós estamos nesta tarde falando com base na experiência de alguém na palavra de Deus, daqui a pouco você vai saber quem é, e nós iremos aprender nessa experiência que o relacionamento com Deus precisa de ser um relacionamento profundo, exclusivo e responsável. Que Deus em Cristo nos ilumine, nos abençoe, para que com base em sua palavra e ajudados pelo Espírito Santo, nós possamos comunicar essa verdade para o seu coração. Fique conosco ao longo da nossa programação, porque é disso que o Espírito Santo vai nos falar. Nós iremos parar agora e ouvirmos uma linda canção, e daqui a pouco eu já volto lendo a palavra de Deus
e trazendo a primeira parte desta mensagem que vai direcionar o nosso programa. Fique conosco, louvemos a Deus e a gente já volta para lhe trazer a palavra. Vamos lá. Obrigado por terem vindo. Só vocês. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos, sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Canta comigo! O Senhor dos exércitos está conosco, Deus Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Oh, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. 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 Deus é o nosso refúgio. Estamos de volta após esta linda canção para fazermos então a exposição do nosso tema da programação de hoje. Na abertura, eu já te disse que nós iríamos hoje abordar um tema sobre vida integral com Deus, vida verdadeira, uma comunhão única com o Senhor, uma comunhão profunda, e é exatamente sobre isso que nós iremos falar. Como base do nosso tema, nós iremos ler a palavra do Senhor conforme está registrada aqui no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, e a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos traz um texto maravilhoso que, sem dúvida nenhuma, ele vai falar ao nosso coração. A palavra de Deus nos diz assim: mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma de suas propriedades e reteve consigo parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração
para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não pertencia a ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Somente até o versículo 4, e é a partir daí que eu quero, em primeiro lugar, nesta abertura de mensagem, contar para você essa história. A história de um homem chamado Ananias e Safira, sua esposa. Meus queridos, a história de Ananias e Safira, ela surge no texto bíblico justamente num tempo em que a igreja está nascendo. A igreja está surgindo e ela surge com grande poder e autoridade da parte do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Milagres extraordinários, grandes manifestações sobrenaturais do poder de Deus, sinais, prodígios, maravilhas, e as pessoas, as multidões perplexas, muitos dizendo: o que é isto? O que isso quer dizer? O Espírito Santo estava marcando território a respeito do reino de Deus, da parte visível do reino de Deus, que é a igreja de Cristo que estava chegando. A igreja do Senhor nasceu em milagres, nasceu em operação de maravilhas, nasceu em sinais e prodígios maravilhosos. O cenário econômico vivido por Israel no tempo do nascimento da igreja era exatamente o contrário. Era um cenário de grandes dificuldades econômicas, sociais, políticas. Israel vivia um tempo de domínio pelo Império Romano. Então, o povo de Israel passava necessidade. Os tributos cobrados pelo Império eram muito altos. E o povo de Israel, então, ele sofria debaixo de uma tributação, debaixo de uma cobrança. E o pouco que produziam nas áridas terras da Palestina era levado pelos dominadores. Tudo isso colocava o povo numa situação muito difícil. A pobreza era muita, as dificuldades eram grandes, as pessoas famintas, muitas delas sem nenhuma condição. O nascimento da igreja, glorioso, poderoso em Deus, contrasta com a situação de Israel naqueles dias. E é justamente por causa disso que surge na prática da igreja do primeiro século algo muito interessante e que nós encontramos na abertura do livro de Atos dos Apóstolos, como nós podemos ver aqui no capítulo 4. Os fiéis, aqueles que se convertiam a Cristo e eram realmente alcançados pela palavra de Deus, o que eles faziam? Eles vendiam os seus bens, eles pegavam toda a sua fortuna, os seus bens materiais, e a Bíblia diz que eles traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Não há na Bíblia sequer uma referência de que isso fosse uma recomendação dos apóstolos, uma ordem dos apóstolos. Não há na Bíblia nenhum texto que possa nos induzir a entender que havia ali um mercantilismo com Deus, um negócio com Deus. Não. O Espírito Santo transbordava no coração dos primeiros crentes, e diante desse transbordamento do Espírito Santo, eles estavam sensíveis à necessidade dos seus, e eles traziam os bens para ser administrados pelos apóstolos, e os apóstolos distribuíam entre os carentes, e a Bíblia diz que não havia entre eles necessitado algum. Não havia entre eles ninguém que passasse falta, que sofresse fome, porque todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Eu estou lendo Atos capítulo 2 e versículo 44 e 45. Esta era a cultura da igreja nascente, a cultura do desapego ao materialismo, a cultura da misericórdia, a cultura de olhar a necessidade do outro. E é claro que nesta prática a igreja cresceu também do ponto de vista do seu trabalho social.
quando as pessoas entenderam a necessidade, receberam essa visão de Deus e começaram a vender os seus bens e trazer aos pés dos apóstolos, é óbvio que alguém que estava na comunidade dos fiéis, mas ainda não havia crido em Cristo verdadeiramente, não havia experimentado uma conversão genuína, é claro que esse alguém viu tudo isso com outros olhos. As pessoas que traziam gordas ofertas e depositavam aos pés dos apóstolos, elas seriam efetivamente vistas por alguém não convertido de duas formas. Ou como um completo idiota, não é? Mas louco, vendeu os seus bens e está trazendo dinheiro para os apóstolos. Ou então, eles seriam vistos como pessoas de status dentro daquela fé. Sabe? Então, se tem alguém não convertido dentro da igreja, na medida em que ele vê alguém fazendo boas ofertas, ele entende que aquilo ali vai dar para a pessoa um certo status, um certo renome, é um grande mantenedor dos trabalhos eclesiásticos, né? A pessoa que traz boas ofertas vai ser vista por alguém não convertido como uma pessoa de destaque no meio da comunidade dos fiéis. Um filantropo, não é? Alguém de nome. E eu acredito que é exatamente desta maneira que Ananias e sua esposa Safira aparecem no relato bíblico. Ananias e Safira são um casal que representam aquelas pessoas que estão na igreja, mas ainda não entenderam a mensagem do Evangelho. Era um homem de posses, tinha suas propriedades, e ele começa a observar pessoas trazendo grandes quantidades de bens e depositando aos pés dos apóstolos. Ele, obviamente, entendendo a igreja do ponto de vista mercantil, do ponto de vista apenas social e nunca do ponto de vista espiritual, ele então pensou assim: bem, nós também não podemos ficar para trás, Safira. Todo mundo está trazendo oferta para cá. Se nós não fizermos alguma coisa, nós vamos ficar considerados como uma ralé, como pessoas desqualificadas dentro dessa comunidade. Nós precisamos fazer alguma coisa. E aí, queridos, o que Ananias e Safira fazem? Eles vendem uma de suas propriedades, mas o versículo 3 diz que ele reteve parte do preço, com o conhecimento de sua esposa, e ele levou a outra parte e depositou aos pés dos apóstolos, dizendo: aqui está, eu vendi uma propriedade minha e trouxe toda a oferta para ajudar os pobres, os carentes, os necessitados, num flagrante ato de hipocrisia, de mentira e de ausência de misericórdia. Quando Ananias vendeu sua propriedade, em momento algum ele estava pensando em outra pessoa, senão nele mesmo. Ele não estava pensando na necessidade do faminto, na doença do enfermo, na opressão romana, nada disso. Ele estava pensando simplesmente em que a sua oferta ia igualá-lo com os grandes, com os poderosos daquela igreja que tinham condições financeiras de venderem propriedades e doarem para a obra de Deus. Então Ananias não pensou duas vezes. Movido pelo sentimento de vanglória, movido por sua própria vaidade e também pela sua ganância, ele quis reter uma parte do preço. Então ele traz com uma proposta mentirosa a sua oferta e coloca no altar do Senhor e se dirige a Pedro dizendo: aí está, eu vendi uma propriedade e estou trazendo tudo para doar aqui para a igreja. Agora pense bem, meu querido, quando uma pessoa não considera o aspecto espiritual da igreja do Senhor, ainda hoje há muitas pessoas que estão vivendo assim, estão entendendo a igreja meramente como uma organização social, como tantas que tem por aí, e que tem o seu valor enquanto associação, congregam pessoas que têm uma certa ideologia. Mas a igreja do Senhor não é só uma organização social. A igreja do Senhor não se trata de uma assembleia com estatuto, com regimento interno, com CNPJ, com patrimônio, com funcionários.
A Bíblia identifica a igreja como a coluna e firmeza da verdade, como o corpo místico do Senhor Jesus, como a parte visível do reino de Deus, responsável pela divulgação e pela ampliação desse reino. A igreja é a noiva de Cristo, é o corpo místico espiritual do Senhor. A igreja é a forma através da qual Deus estabeleceu, Deus escolheu para comunicar ao mundo o Evangelho. A igreja é o centro para onde devem se afluir todos aqueles que precisam de algo, que não encontram esperança, que precisam de ajuda, que precisam de encontrar uma palavra, que precisam de transformação de suas vidas. Mas Ananias e Safira não entendiam assim. Eles entenderam a igreja apenas como um organismo, como um clube, como uma associação, em que para sobreviverem e para serem vistos, eles precisariam ganhar status, nome e posição. E em troca disso, eles mentiram diante do altar do Senhor. Agora veja, Pedro olha para Ananias e diz assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? E você vem aqui mentir ao Espírito Santo? Você reteve parte do preço da tua herdade. Ora, a herdade era sua. Se você aguardasse, não era sua? E se você resolveu vendê-la, o dinheiro não era seu? Quem foi que te pediu para trazer dinheiro aqui, Ananias? De quem você recebeu ordem para que vendesse a sua propriedade? Era sua, ninguém te obrigou a isso, ninguém te pediu isso. Como você deixou então Satanás encher o seu coração? E você vem aqui mentir ao Espírito Santo? No versículo 4, Pedro encerra dizendo: não mentiste a homens, mas mentiste a Deus. E sabe o que aconteceu? Versículo 5 diz: Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que a isto ouviram. Uma cena perplexa. A última cena que alguém esperava ver dentro da casa de Deus. O local onde os discípulos se reuniam foi constituído templo para a reunião da igreja. E dentro daquele templo, um homem expirou, um homem caiu morto diante do altar, diante dos pés do apóstolo São Pedro. E qual seria o seu pecado? Uma série, com certeza. Mas a história ainda estava longe de acabar. Os versículos seguintes vão nos dizer que Ananias foi levado e retirado daquele lugar, e daí a um certo tempo, quase 3 horas depois, versículo 7, e passado um espaço de quase 3 horas, entrou também Safira, sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E Pedro então disse a ela, versículo 8, diz-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela lhe disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que fizeste esse concerto junto a teu marido para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E ela também padeceu diante do apóstolo São Pedro, e conforme nos registra a palavra de Deus, as mesmas pessoas que levaram o corpo de Ananias, acabaram também levando o corpo de Safira, sua mulher. Queridos, esta é a história de Ananias e Safira, pessoas que, por não entenderem o caráter e o objetivo, a razão de existir da igreja, pecaram diante do altar do Senhor contra o Espírito Santo, mentindo, dominados por uma série de pecados. E eu quero, com base na vida desse casal, refletir com você nessa tarde sobre uma vida espiritual, integral, uma vida íntegra diante do Senhor. Mas eu vou dar uma parada agora. Na segunda parte dessa mensagem, nós iremos refletir sobre os problemas, os pecados praticados por esse casal que acabaram o levando à morte. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez? E daqui a pouco a gente está de volta com a segunda parte da mensagem. Vamos lá!
no Senhor, procurar os seus conselhos para poder me orientar. Eu já tenho visto muitas quedas e o mal já não me leva se o Senhor comigo está. O que o mundo oferece são mentiras, embaraços que afastam dos caminhos do Senhor. Quem procura Jesus tem proteção, muitos anjos ao redor que te livram da pior situação. Não ande segundo seus conselhos, dobre seu joelho, busque ao céu. Jesus tem resposta pra você. Peça-se vazio, que Ele é fiel. Muita gente já se sente só e levaram a pior, pois o teimar não é saber. Creia, Deus se fala e é verdade. Não importa a sua idade, Ele fala com você. O que o mundo oferece são mentiras, embaraços que afastam dos caminhos do Senhor. Quem procura Jesus tem proteção, muitos anjos ao redor que te livram da pior situação. Não ande segundo os seus conselhos, dobre seu joelho, busque ao céu. Jesus tem resposta pra você. Peça-se bater, que Ele é fiel. Não ande segundo os seus conselhos, dobre seu joelho, busque ao céu. Jesus tem resposta pra você. Peça-se bater, que Ele é fiel. Peça-se bater, que Ele é fiel. Ele é fiel. Peça-se bater, que Ele é fiel. Fiel, Ele é fiel. Estamos de volta e agora para iniciarmos a segunda parte de nossa reflexão. Estamos hoje falando sobre Ananias e Safira, pessoas que entraram um dia no ambiente onde os apóstolos pregavam a palavra e essas pessoas então ouviram a mensagem apostólica integral, mensagem genuína, mensagem inspirada pelo Espírito Santo. Essas pessoas se agruparam aos apóstolos, começaram a seguir os cultos, agindo como cristãos, mas que coisa incrível! Essas pessoas não haviam experimentado uma conversão genuína. O que caracteriza uma conversão genuína, gente, não é frequência na igreja, não é membresia numa igreja local, não são as rezas ou as orações, não é fazer parte de uma comunidade cristã. O que caracteriza uma conversão genuína é a mudança interior, é um novo caráter, é uma nova visão de mundo, um novo estilo de vida.
Tudo isso faltava a Ananias e Safira. Os seus vícios de caráter eram os mesmos, prova de que eles não haviam experimentado uma verdadeira conversão. E é neste sentido que nós trazemos da vida de Ananias e Safira a primeira lição para a nossa vida nesta tarde. Não importa quanto cristão você diga ser, não importa o quanto eu me considere religioso, na verdade o que importa é que eu não posso enganar a mim mesmo, porque eu conheço o meu homem interior, eu sei quem eu sou por dentro, somente eu e Deus. Nós sabemos de fato que tipo de pessoa nós somos, você também. Não importa o que a igreja pense a seu respeito, não importa qual o bom nome você tenha construído com as suas ofertas, oferendas, com a sua frequência, com a sua religiosidade. Se não tiver ocorrido uma mudança interior, ali está a prova de que não houve uma genuína conversão. Se os vícios de caráter, se o comportamento pecaminoso continua o mesmo, ali está uma prova de que não houve uma genuína conversão. É por isso que nós não precisamos nos escandalizar com as coisas que vemos e ouvimos. Já nos dias dos apóstolos, debaixo de uma grande e copiosa manifestação de poder do Espírito Santo, nós encontramos pessoas dentro da igreja que não estavam de fato vivendo uma vida com Deus. Ananias e Safira, modelos dos cristãos do tempo atual. Tem nome de que vive, mas muitos estão mortos. Vivem uma vida religiosa, mas não vivem uma vida espiritual. Conhecem alguma coisa da Bíblia, ouvem as mensagens que lhes são pregadas, acompanham as suas lideranças, são frequentes nas reuniões, porém o coração está cheio de pecado. Ananias e Safira, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude para que nós não sejamos tais quais o exemplo desse casal. Vamos analisar um pouquinho aqui o comportamento desse casal. Então, eu queria que você entendesse isso. Entendesse um marido que se aproxima de sua esposa e diz: olha, nós precisamos melhorar a nossa imagem na comunidade, né, onde nós congregamos. A coisa não está boa. As pessoas estão ofertando diante do pastor Pedro, e o pastor Pedro está começando a perceber ali que aquelas pessoas são mais fiéis do que nós, são mais religiosas do que nós, são mais santas do que nós. Nós também precisamos, Safira, construir também a nossa imagem. Nós precisamos aparecer de algum modo. Vamos fazer o seguinte, vamos vender aquela propriedade nossa e vamos pegar parte daquela propriedade e dar como oferta para a igreja. Eu tenho certeza que fazendo isso, o nosso status vai melhorar, nós vamos mudar de posição. O pastor Pedro vai começar a nos receber melhor, ele vai começar a perceber que nós somos mais espirituais. As pessoas vão notar e vão comentar: como Ananias e Safira são pessoas boas, caridosas, como eles fazem coisas boas para os outros. Não é assim, gente? E quantas vezes nós também estamos mascarando a realidade da nossa vida, fingindo ser aquilo que não somos, agindo com hipocrisia. Mas Deus conhece os nossos corações, Ele sonda o nosso ser. A Bíblia diz que quando nós estávamos sendo formados no ventre materno, Ele já nos conhecia, já nos chamava pelo nosso nome. Como nós poderemos ocultar de Deus aquilo que fazemos? Ananias e Safira tiveram um péssimo resultado de sua semeadura. E nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão vivendo sem perceberem que a sua semeadura terá também uma colheita e que essa colheita será terrível. A única forma de nós evitarmos uma colheita terrível é nós mudarmos a semente que estamos semeando. Se nós queremos colher frutos melhores, precisamos semear melhores sementes. Sementes de verdade, sementes de humildade, sementes de misericórdia, sementes de amor, sementes de graça, sabe? De fidelidade para com Deus. Ananias se conserta com a sua esposa
E ela diz: muito bem, meu marido, é assim mesmo que nós vamos fazer. Então nós iremos mentir para eles, nós iremos agir desta maneira e vamos colher um fruto disso. Vamos ser considerados como filantropos, como pessoas boas. Quantas pessoas no mundo, empresários, políticos, religiosos, formam diante da sociedade a imagem de um filantropo, a imagem de um cidadão de bem, mas na verdade toda a filantropia que tem feito é com bens desviados por corrupção, por sonegação fiscal, por apropriação indébita. Quantos fazendeiros existem aí que são beijados em suas mãos, mas as suas mãos são mãos de sangue, porque todas as propriedades que têm foram roubadas, foram ganhas com sangue de sitiantes, de pessoas simples que foram tocadas de suas terras, muitas das quais foram assassinadas para que muitos aí constituíssem o seu patrimônio. Mãos de sangue, pecados gravados em suas vidas diante de um Deus de quem nós não podemos fugir, diante de um Deus de quem nós não podemos nos esconder, diante de um Deus que é justo para tratar conosco segundo as nossas obras. Ananias e Safira, será que você encontra em sua vida alguma semelhança da vida desse casal? Cuidado, porque Deus é justo e os mesmos atos diante de Deus conduzem aos mesmos fins. Diante dos homens não é assim. Diante dos homens, aquele que é grande, aquele que tem as costas quentes, ele consegue agir mal e terminar bem. Não é? Os pobres, coitados, as cadeias e penitenciárias estão cheias deles, mas os criminosos ricos estão recebendo benefícios, como nós vimos no transcurso dessa semana. O ministro Joaquim Barbosa saiu por uma porta e os condenados do mensalão saíram pela outra. Bastou o ministro Joaquim Barbosa aposentar-se para os seus pares do Supremo Tribunal Federal colocarem em liberdade pessoas sobre as quais o Brasil comemorou muito as suas prisões, como sendo um divisor de águas na história de como o Brasil trata com a corrupção. Mas agora estão todas livres. Mas Deus não é assim. Com Deus, os mesmos atos vão sempre conduzir para o mesmo fim. Portanto, meu querido, se na nossa vida a nossa ação tem se assemelhado à ação de Ananias e de Safira, é tempo de nós mudarmos a nossa semeadura. É tempo de nós mudarmos os nossos atos. A única maneira de nós mudarmos o nosso fim é mudarmos as nossas atitudes. Precisamos buscar em Deus um coração sincero, um coração verdadeiramente puro, transformado pela palavra do Senhor. Precisamos buscar em Cristo um sentimento novo, resultante do novo nascimento em Cristo Jesus, da lavagem da água pela palavra, e assim sermos de fato quem somos, nem mais nem menos, e não queremos criar em nós uma aparência que de algum modo possa fazer alguém pensar que nós sejamos um pouco mais do que nada, porque nada é o que somos. Para esse mundo nada trouxemos e nada iremos levar, a não ser a nossa comunhão com Deus e a herança eterna que Deus nos dá em Cristo Jesus. Mas sabe o que eu vejo no resumo desse teatro, resumo da ópera da vida de Ananias e Safira? Está registrado na palavra que Pedro lhe diz no versículo 3, quando Pedro lhe diz assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração, para que você viesse aqui mentir ao Espírito Santo? Na verdade, do resumo da ópera de Ananias e Safira, é que eles permitiram ser influenciados por Satanás. Eles foram influenciados pelo diabo a mentirem, a agirem com hipocrisia, a buscarem status para si mesmo, a fecharem os olhos para todos os valores cristãos que os apóstolos lhes ensinavam. Deixaram-se influenciar por Satanás. Eis aí, meu querido, o grande mal da humanidade. Eis aí o grande problema do nosso tempo. Vivemos um tempo em que as pessoas estão com muito prazer se deixando influenciar por Satanás, se deixando influenciar pelo diabo. Um novo conceito de família é formado completamente por influência do diabo.
famílias formadas por 2 homens, famílias formadas por 2 mulheres, adotando crianças e educando essas crianças num novo valor, em que o conceito de família, bíblico e histórico, está sendo deturpado pela vontade de alguém que quer impor a visão de uma minoria, respeitando todas as formas de agir, respeitando o direito constitucional de cada um agir conforme lhe melhor agrade. Independente dessa questão, o princípio que nós estamos defendendo aqui é o princípio da palavra de Deus, de uma vida segundo as Escrituras, de uma vida segundo os princípios estabelecidos por Deus para governar a nossa vida. Ananias e Safira, retrato de um tempo, retrato de uma geração, geração da hipocrisia, geração da malignidade, geração da autopromoção, geração de olhos fechados para as misérias da humanidade. Queridos, lá em Belo Horizonte ontem desabou um viaduto este que já era para estar pronto há muito tempo. Antes da Copa do Mundo começar, aquelas obras já deveriam ter sido entregues, mas conhecendo como nós conhecemos o nosso país, em que a prioridade das pessoas é o enriquecimento ilícito, a prioridade das pessoas é ganhar as concorrências, é a evasão de divisas, é a exploração das pessoas. Pois ontem o viaduto veio ao chão. O que vem ao chão? Nada é mais do que concreto e ferragem, mas debaixo daquele concreto, debaixo daquela ferragem, algumas vidas foram esmagadas pelo peso daquele concreto, pelo peso daquela ferragem. E eu estou dizendo isso aqui por quê? Porque eu quero lhe dizer sobre essa geração. Alguém vai ter dificuldade para chegar ao estádio, porque aquela estrada é uma das que levam direto para o Mineirão, mas isso não vai impedir que a Copa continue, que os foguetes estourem, que as pessoas gritem, que se alegrem como se nada tivesse acontecido. Geração que está com seus olhos fechados para a misericórdia, para o sofrimento alheio. É perigoso as pessoas reclamarem da queda daquele viaduto muito mais pelo embaraço que vai lhe causar para chegar à Pampulha, do que pelas vidas que foram ceifadas ali, ou do que pelos milhões de reais que foram gastos naquela obra, quando poderiam ser gastos com melhores resultados para a sociedade. Geração que está se deixando influenciar pelo diabo, em que a vida humana já não tem mais valor, em que não conseguimos nos emocionar com o sofrimento das pessoas. Geração de Ananias e Safira, que pensa apenas nos próprios benefícios, que defende apenas os próprios interesses a qualquer custo. Geração que está se deixando influenciar por Satanás. Geração que está se deixando influenciar pelo diabo. As músicas, as danças, os folclores, o uso de drogas, o uso indiscriminado de drogas, e pasmem, defendido, incentivado pelas autoridades que já pensam inclusive em descriminalizar o uso de drogas no Brasil. Geração que está se deixando influenciar por Satanás no trato com a vida. Geração que pune alguém que caça um tatu, que caça uma capivara, mas essa mesma geração permite o aborto, que nada mais é do que o homicídio de indefesos, de humanos, de filhos de Deus. Que geração é esta? Eu estou aqui nesta tarde para acusar a nossa geração, apontando-a como a geração de Ananias e Safira, geração que vive uma religiosidade desviada dos princípios da palavra de Deus. Mas, queridos, como nós vemos na palavra do Senhor, no meio daquela geração haviam homens de Deus, como Pedro e os demais apóstolos, que se posicionaram contra aquilo, que se levantaram para dizer basta, para dizer não. E a palavra de Deus na boca de Pedro foi cumprida, e com qual dureza foi cumprida, porque Ananias e Safira sucumbiram diante da palavra de Deus. Amados, eu estou lhes avisando como um homem de Deus nesta tarde, que algo precisa acontecer nesta geração, porque os profetas do Senhor continuam dizendo, como eu estou dizendo nesta tarde para você,
A mesma mão que fez com que sucumbisse Ananias e Safira, essa mesma mão também fará que essa geração sucumba. Geração do egoísmo, geração da vaidade, da prostituição, do aborto, do homicídio, do uso de drogas, da corrupção, da lavagem de dinheiro, da exploração dos miseráveis. Essa geração, Ananias e Safira, será sucumbida a um tempo determinado para que ela sucumba. E nada poderá impedir que a ira de Deus se manifeste e que os pecados das pessoas sejam trazidos à tona e que sejam tratados conforme as Escrituras determinam, porque cada um será julgado diante de Deus segundo as suas obras. Havia um tempo determinado para que a hipocrisia de Ananias e Safira chegassem ao fim. Há um tempo determinado para que o meu pecado e o seu, o pecado desta humanidade, seja trazido diante daquele que é poderoso para fazer cessar as guerras, para quebrar o arco, para cortar a lança, para queimar os carros no fogo. Esse é o nosso Deus, e é dele que eu estou nesta tarde decretando, trazendo a memória dessas pessoas, trazendo a memória dos nossos ouvintes, talvez trazendo especificamente a sua memória, você que me assiste nessa tarde e que está com a sua vida desconcertada diante de Deus. Não se deixe influenciar por Satanás, não nos deixemos influenciar pelos demônios. Há uma palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, e esta palavra, ela sim, e somente ela, precisa influenciar o nosso homem interior, precisa nos ajudar na tomada das nossas decisões, precisa iluminar o caminho pelo qual nós resolvemos caminhar. Não seja contado no meio da multidão da geração de Ananias e Safira. Esteja do lado do apóstolo, esteja atrás do princípio defendido pelos homens de Deus, que foram instrumentos de Deus para deixar para nós essa escritura, que fala de valores inefáveis, valores positivos, valores maravilhosos para a nossa vida. Abandone já a influência desse tempo, não se deixe influenciar. Olhe Pedro perguntando a Ananias: por que você deixou Satanás encher o teu coração? E você vem aqui mentir ao Espírito Santo. Não se deixe influenciar. Não deixe que Satanás encha o teu coração. De pouco valerá sua frequência nas missas domingo à noite, nos cultos de uma fé evangélica, se a sua vida pessoal for uma vida de pecado, for uma vida de miséria, for uma vida influenciada por Satanás. Queridos, é uma dura mensagem, mas é a mensagem de Cristo para os nossos corações nesta tarde. E eu vou dar uma paradinha aqui para a gente meditar nessa canção que você vai ouvir agora, e daqui a pouco eu retorno com a conclusão, orando por você e encerrando a nossa programação. Fique com esse louvor e a gente volta já em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Amigo, ouça agora nesse hino o que vou dizer. Jesus é o único amigo, quer salvar você. Meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez por mim e estendeu a mão. Sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. Só você. Queres também ser feliz? Aceite a Jesus. A paz que você pensa ver no mundo, eu também pensei. Tristeza e desilusão foi tudo que encontrei. Mas quando ouvi dizer que do Calvário
Calvário alguém morreu por mim. E eu aceitei, hoje sou feliz. Por isso eu canto assim. Como é que eu canto aí hoje? Sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz. Queres também ser feliz? Faz o quê? Em meu ser sentia transbordar problemas e perturbadores chegavam em meu lar. Mas lembro-me também quando aceitei ao grande Redentor. Eu hoje canto, sou feliz, Ele é o meu Salvador. É o teu também, então levanta a mão e canta. Sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz. Queres também ser feliz? O que tem que fazer? Muito bem, meus queridos, estamos de volta e agora com a conclusão da nossa programação. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada em minhas mãos, perplexo diante desse texto. Um cenário terrível experimentado por um homem e sua esposa, que pensaram que poderiam viver uma vida com Deus segundo os seus próprios valores, segundo a sua própria vontade. Uma vida com Deus sem nenhum vínculo com os princípios do reino. Mas, ledo engano, encontraram um destino trágico. E durante a primeira e a segunda parte dessa mensagem, nós expusemos tudo isso com muito detalhe. Ananias e Safira, um homem e uma mulher cuja escolha os levaram à morte. E nós fizemos um paralelo muito interessante de Ananias e Safira com a presente geração. Quando falamos do maior problema vivenciado por esse casal, foi deixar-se influenciar por Satanás. Falamos das influências satânicas bem claras que estão presentes no nosso tempo, não apenas na questão religiosa, mas também na questão política, administrativa, social, cultural. O satanismo, a influência do pensamento de Satanás, está governando o mundo sem Deus. Mas dissemos também que assim como Ananias e Safira encontraram com um homem de Deus diante de si, essa geração também ainda tem diante de si a igreja, como que uma grande muralha de defesa de um princípio, o princípio de que Deus, Ele vive, Deus, Ele reina, e que Ele tem um tempo determinado para todo o propósito. Nesse sentido, nós dissemos, o tempo para Ananias e Safira chegou, o tempo para esta geração, o tempo para a humanidade também chegará. Deus tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. E agora, quando nós caminhamos para a conclusão dessa mensagem, nós estamos aqui, diante desse texto e pensando o que nós iremos fazer a esse respeito. É esse pensamento que eu queria que você tivesse agora. Pastor, eu estou vivendo uma vida religiosa, sem nenhum vínculo espiritual. Eu estou como Ananias e Safira. Eu estou ali no culto, mas a minha vida pessoal aqui fora é uma tragédia, é uma desgraça. Em nada ela difere da vida dos demais pecadores, porque eu me alcoolizo, eu me prendo a vícios, eu me prostituo, eu idolatro, eu não exerço misericórdia, eu sou uma pessoa de lábios impuros, eu pratico pecados. Como posso fazer para sair deste cenário
deixando de ser uma pessoa religiosa e passando a ser uma pessoa espiritual. Pois bem, meus queridos, a Bíblia está dizendo para nós aqui que diante daquele cenário ocorrido com Ananias e Safira, a Bíblia está dizendo aqui, versículo 11, houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. A única força interior que pode fazer com que nós abandonemos isto, que nós busquemos uma mudança de caráter, está aqui. É preciso haver temor de Deus em nossos corações. É preciso haver a consideração de que há um Deus justo, que requer justiça daqueles que pretendem ser seus filhos. Há um Deus santo, que requer santidade daqueles que pretendem ser seus filhos. Há um Deus vivo, que está observando a nossa conduta e que quer encontrar em nós uma vida abundante, segundo os princípios da sua palavra. Há temor em sua vida? Há temor em suas decisões? Há temor em suas escolhas? Houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Perceba que o agir de Deus fez com que o temor fosse além dos muros da igreja, dos muros do templo. Não apenas a igreja, mas todos os que ouviram aquele fenômeno temeram e consideraram o poder de um Deus santo, o poder de um Deus justo. Ó, queridos, como está faltando o temor de Deus nesta geração. As pessoas não temem a Deus, elas matam e são mortas, prostituem, idolatram, se alcoolizam, se drogam, mentem umas para as outras, odeiam, murmuram, caluniam, perseguem, ou desejam o mal, fazem o mal, traem, são malignas em todos os seus atos. Está faltando o temor de Deus nessa geração. Eu gostaria de crer que eu estou falando apenas para pessoas que têm temor de Deus. Eu não estou falando para pessoas perfeitas, mas pessoas que consideram que há um Deus que exige de nós uma postura diferente. Mas eu acredito que entre nós, diante dessa programação, tem pessoas que precisam ouvir essa dura palavra, esta difícil mensagem. Deus quer uma nova vida em nós. Deus exige de nós uma nova atitude. Deus espera de nós uma nova posição. E nesse momento em que nós estamos encerrando a nossa programação, eu deixo aqui o meu conselho para você, amigo espectador. Não se deixe influenciar pela cultura desse tempo. Ela está sob influência de Satanás. Não se deixe influenciar pelos valores desse tempo. Eles estão sob influência maligna. Ananias se deixou influenciar por Satanás. Ó Ananias, por que deixou Satanás encher o teu coração? Não deixe. Decida-se pela palavra. Decida-se por Cristo. Decida-se pelo Evangelho. Decida-se por uma vida de verdade, uma vida de retidão, uma nova vida na presença do Senhor, uma vida que considere os princípios do reino, que faça, não pelo que pode receber, mas por aquilo que pode dar, daquilo que pode contribuir, daquilo que pode somar para que a nossa sociedade, para que a nossa comunidade experimente dias melhores. No final da nossa programação, eu quero que você feche os seus olhos e que você fale com Deus, porque Deus tem uma vitória para a sua vida. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos porque o Senhor é justo, santo e bom. E quando encerramos esta programação, entregamos em tuas mãos este que nos assiste, que agora reconhece a sua condição, similar à de Ananias e Safira, mas que quer romper hoje com toda a influência desse tempo, com toda a influência de Satanás, para passar a ser governado pelos princípios apostólicos, pelos princípios da tua palavra e do teu reino. Pai, fortalece e abençoa, perdoa e restaura. Nós entregamos os nossos espectadores em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo vos abençoe e que some em seu coração uma nova vida, uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, segundo os princípios desta palavra santa. Muito obrigado por sua audiência. A gente se vê no próximo sábado, se Deus quiser. Até lá.